Aqui é o Léo, do blog Descobrindo Tarô, e esse é o segundo vídeo de notícias do blog, onde eu falo o que tem rolado no blog ultimamente. O primeiro vídeo que eu fiz sobre isso foi em junho, no começo de junho, na primeira quinzena. Então eu vou falar mais ou menos o que aconteceu no blog desde daquela época até agora. Eu fiz aqui umas anotaçõezinhas, porque aconteceu bastante coisa, a gente está em agosto. Antes eu queria falar uma coisa que mais tarde eu vou dar mais detalhes sobre isso, mas eu queria só falar no comecinho do vídeo que eu gostaria da participação das pessoas que leem o meu blog, dos leitores, no sentido de me dizerem o que que vocês querem mais ver aqui, o que vocês acham mais interessante ver sendo tratado no blog. E eu gostaria que as pessoas me dissessem um pouco isso para eu ter um pouco mais de noção para fazer. Eu não prometo que eu vou falar sobre todos os assuntos ou que eu vou responder todas as perguntas, até porque eu não sei de tudo, aliás, bem pouco. Mas eu gostaria de saber um pouco mais sobre isso. O que as pessoas querem ouvir falar de tarô, sobre tarô, além, claro, de ter as suas perguntas respondidas, as suas questões resolvidas. O que as pessoas que estudam tarô gostariam de ouvir, e as pessoas que também não estudam, mas que acham interessante. O que é que se quer ouvir falar sobre tarô. Eu acho isso legal. Eu acho legal escutar a opinião dos outros e poder corresponder um pouco sobre isso. Então eu gostaria de mobilizar um pouco as pessoas que leem o blog a me ajudarem nisso, a ter consciência disso. Pois bem, partindo pro que aconteceu no blog, assim que eu postei o vídeo, um pouco depois eu postei algumas notas sobre coisas que eu achei interessantes. Eu gostaria de falar bem por cima sobre isso. O blog do Arieron é um dos blogs mais legais sobre tarô que eu já vi em português. Ele tem dois blogs, eu acho. Um é o Tarosfera, onde ele informa sobre outros blogs, o que eu achei uma ideia super interessante. E o outro é o blog dele mesmo. E ele falou isso, que eu até marquei aqui. Ele falou: o tarô se trata de uma ferramenta oracular que, antevendo fatos e situações, auxilia a orientar e a aconselhar nas angústias de algum momento da nossa alma. Eu achei essa coisa que eu disse muito legal, porque ela fala justamente da propriedade do tarô de antever fatos e situações, como ele diz, de ter uma noção mais íntegra do tempo. E eu acho que isso é importante para qualquer pessoa entender e saber sobre o tarô ou sobre qualquer oráculo em si. A função dele primária, uma das funções dele primária, pelo menos no pensamento contemporâneo, é de que ele dá uma visão mais ampla do tempo, uma visão mais íntegra da nossa vida. Ele contextualiza o nosso momento num processo maior. A gente é muito egocêntrico normalmente, e justamente quando a gente está sofrendo, eu acho, é muito fácil para a gente mergulhar dentro de si mesmo. E o tarot tem esse potencial de ampliar a nossa visão e de contextualizar a nossa situação numa coisa maior, que é um processo inteiro da nossa vida. Ele nos lembra disso, e eu achei isso muito legal. Nessa nota também discuti um pouco sobre a possível manifestação da imagem da Imperatriz ou do feminino glorioso em dois vídeos de música pop. O primeiro é da Kylie Minogue, chama The One, eu acho. Sim, é The One. E o segundo é da Kelis, chama A Capela, isso. E os dois vídeos são muito legais. Se você gosta de música pop, você deve assistir, são muito bons. Eu acho que é legal a gente ver as cartas do tarot na cultura pop também. Eu trago isso um pouco no meu blog porque eu acho importante a gente contextualizar as imagens no que a gente vê, não só nas coisas antigas, mas nas coisas de agora também, porque afinal de contas a gente vive agora. Depois que eu falei um pouco de imagem e conceito, eu não vou entrar muito fundo nisso. Quem quiser ler o post, mas é uma das questões que eu tenho abordado no blog. Para quem não sabe, primeiro, imagem e conceito, o que originou o que? O conceito, a ideia, que é uma coisa basicamente racional, que originou a imagem, que é uma coisa puramente, digamos assim, sensória, visual. Ou é o contrário, ou a imagem é que gera conceito em si. Essa é uma discussão que vale a pena ser considerada para quem estuda tarô, porque é isso que a gente faz, basicamente a gente lê a imagem. O que eu vejo no processo de produção da imagem do tarô, e pelo que eu entendo,
Existe um conceito que serve de base, mas a artista, ela expande esse conceito na imagem. Ela na verdade, ela eleva o conceito à sua própria potência, foi o que eu falei no texto. No sentido de que ela explode em si mesma e ela gera mais significado. O próximo post falando sobre cartas são forças. Eu achei isso é uma evolução do meu último post falando sobre que as cartas são entidades. A ideia de que cartas são forças é interessante porque a gente passa a ver uma leitura de uma forma mais viva. A gente passa a ver as cartas não como representativas de algo, mas como o algo em si. Existe essa ideia presente em jogar carta. Partindo, além disso, uma coisa que eu gosto de fazer é trazer conteúdo de blogs que não são em português para o mundo português falante, luso-falante. Eu acho interessante às vezes traduzir e eu faço isso de tempos em tempos. Sempre que eu vejo um post que é muito, muito legal, que eu acho que muita gente vai se interessar, eu traduzo com a autorização do dono, claro. Aliás, eu agradeço todas as pessoas que têm usado os meus textos nos blogs delas ou que têm feito citações e têm me pedido autorização antes de fazer isso. Eu acho isso elegante. Obrigado. Esse post em especial é do Douglas Gibb. Ele é do blog Tarot Eon, que é um blog muito legal. Ele é inglês, eu acho. Ele é inglês. Da Inglaterra. E ele fala sobre resolvendo leituras que não fazem sentido, que é uma coisa que todo mundo passa o tempo inteiro, eu acho, que todo mundo que joga tarot passa, que é lidar com aquelas cartas estranhas que aparecem em posições inimagináveis e que travam a sua leitura inteira. E ele dá várias formas, ele dá várias motivações para várias razões por que isso acontece, várias formas de resolver. Eu gosto do estilo do Douglas Gibb, em especial porque ele é bem objetivo, ele é bem prático, ele é bem focado na prática do tarô. Outra coisa que eu tenho feito, e que é uma ideia que também faz parte de um dos pontos assim, dos novos rumos que o meu blog tem tomado, usar perguntas de leitores para fazer posts. Eu percebi que em vez de eu responder isso no próprio comentário dela, eu posso usar aquilo e expor para as outras pessoas verem também, porque não é todo mundo que vai ler comentário, mas todo mundo vai ver um post novo que tem. Então eu achei legal essa ideia de poder fazer isso e eu tenho feito bastante. Então sempre que você fizer uma pergunta, você vai correr o risco de ter ela exposta como post. Então se você não quer isso, me avisa, por favor. Eu fiz isso em 3 casos aqui, foram 3 perguntas. Também tem outro post que eu falei recentemente sobre as diferenças entre os arcanos maiores e menores. Eu percebo que existe muita essa dicotomia entre as pessoas. Eu percebo que tem muita gente que pensa que os arcanos maiores, acho que eles talvez levem um pouco pro pé da letra essa história de maior e menor. Eles pensam que maiores são os arcanos maiores e os menores são os menores, tipo, quase lixo, entendeu? Eu acho que tudo isso é relativo. Eu tanto expus no pensamento do Robert Wang, que tem sido um pouco meu guru agora, mas enfim, onde ele fala que isso é só uma questão de perspectiva. Isso é só uma questão de perspectiva. Se a gente for examinar, inclusive, a origem das cartas, a gente vai ver que os arcanos maiores, eles sempre foram concebidos para serem especiais. E eles são especiais até hoje. E eles realmente têm um foco, eles recebem um foco bem maior, tarô. Mas os arcanos menores, eles são toda a estrutura, eu acho. Eles fornecem a estrutura para que os arcanos maiores funcionem. Isso eu não falei no post, isso é interessante. Eles fornecem a estrutura para que os arcanos maiores ajam. E nisso eles são suma importância, porque eles são basicamente a matéria-prima da ação dos arcanos maiores, vamos dizer assim, entendeu? E na vida é tudo misturado, na vida todas essas coisas acontecem ao mesmo tempo. Então eu não vejo muito... não quero criar uma polêmica aqui, mas eu não vejo muito sentido em você estabelecer uma diferença muito grande entre esses 2 tipos de carta, porque não é assim que funciona, eu acho. É assim que funciona no mundo. Eu não estou aqui entrando na questão das pessoas que jogam separado, né, tipo, um arcano maior para um menor, e das pessoas que jogam junto. Isso eu acho que é uma questão de estilo, mas
mas eu também acho que talvez a ideia por trás de jogar separado esteja realmente na ideia de que essas coisas são separadas. Eu não sei. Aliás, eu queria falar isso, assim, pra quem tá começando a jogar tarô agora e pensa sobre isso, não existe um jeito certo ou um jeito errado de jogar, eu acredito. E eu acho que é sensato dizer isso. Você joga do jeito que você quiser. Se você quiser jogar aos pares, você joga. Se você quiser jogar junto, você joga. Eu acho legal você tentar as duas coisas antes e depois escolher o que mais você achar interessante. Não existe um jeito errado ou certo. Eu não acredito nisso. Não que alguém tenha me perguntado, mas enfim, estou jogando a minha opinião ao vento. Falando mais, indo aliás, além, eu também falei um pouco mais sobre o tempo, sobre o futuro. Jogar tarô é pensar sobre essas coisas, e eu acho tão legal o fato de que o tarô me abre para pensar sobre isso. Então, você que está se perguntando por que eu tenho que pensar isso para jogar tarô, você não precisa pensar isso para jogar tarô, mas é legal você pensar sobre isso. Enquanto pessoa e enquanto tarólogo, eu acho. É muito, muito legal. É muito gratificante você poder pensar sobre essas coisas e se informar um pouco sobre isso. Por isso que eu gosto de expor isso no blog. São questões que eu mesmo penso.